Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 2, texto que possivelmente você já tenha ouvido falar, já tenha lido, e com certeza já tivemos oportunidade de refletir sobre ele em outra oportunidade, em outro momento, em outra ocasião, melhor dizendo, mas sempre precioso, sempre atual, quando pensamos no poder transformador de Jesus. João capítulo 2, de 1 em diante, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho? Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Quando o responsável pela festa, o mestre-sala, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar a sua bendita palavra aos nossos corações nesta noite, amém? Meus amados, antes de analisar propriamente o texto do capítulo 2, versos de 1 a 12, essa história da transformação da água em vinho, nós precisamos fazer uma rápida introdução, porque os capítulos 2 a 12, como mencionei domingo passado, quando iniciamos esta pequena série no Evangelho de João, os capítulos 2 a 12 representam aquilo que os autores chamam de livro dos sinais. Livro dos sinais. E do capítulo 13 até o capítulo 21 é reconhecido como livro da glória, livro da paixão, que fala sobre a paixão, sobre o sofrimento de Jesus e fala sobre a glorificação de Jesus. Mas vamos nos deter aqui nos capítulos 2 a 12, onde temos o livro dos sinais. Conforme mencionamos também no domingo passado, no Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais da glória de Deus. Não são chamados propriamente de milagres, mas sim de sinais. E esses 11 capítulos, portanto, narram para nós vários aspectos muito interessantes. D.A. Carson, que escreveu um livro em comentário a esse Evangelho,
ele fala que na seção dos capítulos 2 a 4, nós encontramos uma totalidade temática. Estes 3 capítulos, 2, 3 e 4, são organizados para transmitir aquilo que Paulo afirma em 2 Coríntios 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esses 3 capítulos apresentam, portanto, a substituição das antigas purificações pelo vinho do reino de Deus. Jesus usa justamente as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus, que estavam vazias, e Jesus mandou que enchessem-nas de água. Então, nós vamos encontrar Jesus fazendo esta obra, substituindo as antigas purificações pelo vinho novo do reino de Deus. O antigo templo pelo novo Senhor ressuscitado, ele também substitui. Temos aqui também uma exposição do novo nascimento para a nova criação, que vamos encontrar no capítulo 3, e vamos chegar lá com a graça de Deus, para estudar um pouquinho sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Temos também um contraste entre a água do poço de Jacó com a água viva que Cristo oferece à mulher samaritana, e ainda a adoração que era oferecida em Jerusalém, em Gerizim, e agora é oferecida em espírito e em verdade, por aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, como ele afirma, como Jesus afirma também à mulher samaritana no capítulo 4. O texto fala em Caná da Galileia porque havia uma outra Caná na região da Síria. Então, quando João usa Caná da Galileia, ele está tentando distinguir, melhor dizendo, as duas cidades com o mesmo nome. E nessa cidade, então, aconteceu uma festa de casamento que contou com a presença de Jesus, com a presença dos seus discípulos e da sua família. Certamente, no contexto daquela época, a festa se deu numa casa humilde, numa simples aldeia da Galileia. E Jesus sempre gostou de estar em ambientes humildes, sempre gostou de estar em ambientes simples, sempre gostou. E é interessante notar que Maria estava ali presente também. Parece que ela participou, como dizem alguns autores, da organização do casamento, da festa de casamento. Há outros autores até mesmo que chegam a dizer que ela poderia ser parente dos noivos ou parente da família dos noivos. Para entendermos a atitude de Jesus naquela festa, nós precisamos entender também um pouquinho como se dava uma festa de casamento naquela época. Muito diferente das festas de casamento no contexto que nós temos hoje. Hoje uma festa de casamento dura em torno de 3, 4 horas, né? As festas de casamento no contexto do Oriente, naquele tempo, eram festas que duravam uma semana inteira. Uma semana inteira. E elas eram desenvolvidas às custas, sabe de quem? Do noivo. Não era da família da noiva. No contexto ocidental, é muito mais da família da noiva do que da família do noivo, né? Então, meu pai que o diga, né? Com 4 filhas, imagine só, né? Mas naquele contexto era o noivo quem pagava a festa. Era o noivo quem pagava a festa. E o detalhe é que uma festa de uma semana, de repente, no meio da festa, acontece a falta de vinho. Isso representaria certamente uma vergonha terrível para o noivo. Há alguns autores que chegam a dizer que a família da noiva poderia abrir um processo judicial contra o noivo por ele não ter sido prudente em providenciar tudo aquilo que era necessário para a festa. Imagine só, gente. Vamos dizer, né, como os nossos amados irmãos dizem aqui em Pernambuco, que aperreio. Que aperreio aquele noivo deve ter passado quando descobriu que não tinha mais vinho.
Meus irmãos, temos aqui uma história que, na verdade, simplesmente ilustra para mim, para você, para cada um de nós, o poder de Jesus. O poder transformador de Jesus. Jesus que agiu, que manifestou a sua glória, que fez o seu primeiro sinal numa festa de casamento. E poderíamos conjecturar aqui muitas ideias sobre o que seria, por que Jesus começou os seus sinais, deu início aos seus sinais, Ele que curou tantas pessoas, abriu os olhos aos cegos, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o seu amigo Lázaro. Por que Jesus resolveu começar os seus milagres, começar os seus sinais, a manifestar os sinais da glória de Deus na sua vida e no seu ministério, numa festa de casamento? Mas eu posso simplesmente dizer aos irmãos a minha opinião de que Jesus estava dizendo que Ele abençoa o casamento. Ele abençoa o casamento. O casamento é ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, e Deus certamente deseja abençoar o casamento. E da forma como Jesus agiu, da forma como Ele interveio naquela festa, da forma como Ele atuou ali, Ele atua hoje no casamento, manifestando o seu poder, manifestando a sua glória. Ele atua hoje no contexto da família, de cada um de nós aqui, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, manifestando realmente a sua glória e o seu poder, como só Ele pode e sabe fazer. Aprendemos algumas verdades sobre o poder transformador de Jesus. Aprendemos que o poder de Deus, o poder de Jesus, faz toda a diferença na hora dos problemas, na hora das adversidades da vida. Aquela festa foi uma festa como outra qualquer. Entretanto, havia uma diferença singular. Jesus estava presente. Jesus estava ali. Nós, os crentes, somos pessoas normais, como todas as demais. Não somos extraterrestres. Apenas temos a presença de Jesus em nosso coração, e essa presença de Jesus faz toda a diferença. E justamente por isso nós podemos afirmar com todo o coração, em alto e bom som, que há uma diferença tremenda entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Há uma diferença tremenda entre sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Jesus estava presente naquele casamento e a sua presença fez toda a diferença. Toda a diferença. Os problemas não fazem acepção de pessoas, eles atingem todas as pessoas. Entretanto, a presença de Jesus faz toda a diferença, nos dá melhores condições para enfrentá-los. Jesus foi convidado para aquela festa. Com certeza, ele estava ali somente porque fora convidado. Ele não iria ali como um, entre aspas, penetra, como uma pessoa que estivesse forçando a barra para participar de uma festa de casamento. Não. Ele foi convidado pela família a estar ali. Você também precisa convidar Jesus para participar da sua vida. Você também precisa convidar Jesus para participar do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, da sua família, da educação dos seus filhos, das decisões que você toma no dia a dia em família. Você precisa convidar Jesus. Você precisa convidá-lo para entrar no seu lar e fazer e permitir que Ele faça toda a diferença. Você precisa convidar Jesus, sobretudo para entrar no seu coração, para participar do seu coração aqui dentro e ser Senhor aqui dentro da sua vida. Você precisa convidar Jesus a participar da sua vida em família. Um episódio interessante que fala muito ao meu coração. Depois de ressuscitado, Jesus encontra dois discípulos que caminhavam
para uma aldeia chamada aldeia de Emaús. Alguns autores dizem que se tratava de um casal que estava caminhando até a aldeia de Emaús. E Jesus se apresentou a eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam. E Jesus começou a conversar com eles. Por que vocês estão tristes, tão abatidos? Você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram a Jesus? Nós esperávamos que Ele fosse o Cristo, nós esperávamos que Ele fosse aquele que viria a nos redimir o povo de Israel. E Jesus começou a expor as Escrituras. O coração de cada um deles certamente ardeu quando ouviu a exposição do próprio Cristo nas Escrituras. A partir do Antigo Testamento, ele começou a aplicar todas as Escrituras que tinham a ver, todas as profecias messiânicas que diziam respeito ao Messias e que se cumpriram na pessoa de Jesus de Nazaré. E quando eles se deram conta, chegaram a Emaús e pensaram que Jesus fosse seguir adiante, e eles então convidaram Jesus: Senhor, fica conosco. Já é tarde, já declina o dia. Fica conosco, Senhor. E eles o constrangeram a que ficasse com eles. E Jesus então esteve com eles em sua casa. E ali, ao sentar-se à mesa, no partir do pão, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam diante do Cristo ressurreto, o Redentor. Fica conosco, Senhor. Sente-se à mesa conosco. Este é o convite que nós precisamos fazer a Jesus. Precisamos convidá-lo a sentar-se à mesa conosco, a partilhar a vida conosco, a nos ajudar a tomar as decisões. Nós precisamos convidá-lo efetivamente, não simplesmente para uma festa que vamos celebrar em família, mas para o dia a dia da nossa caminhada, para todos os dias da nossa vida. Precisamos convidá-lo a estar conosco, a caminhar conosco. Este é um convite que você precisa fazer para que Jesus tenha lugar na sua vida, tenha lugar na sua família. E certamente a presença de Jesus há de fazer total diferença na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da aprovação. Só a presença de Jesus nos sustenta na hora da dor, na hora da adversidade. Só a presença de Jesus. E que bom poder contar com Ele. Que bom poder saber que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não teremos medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É este Deus que faz toda a diferença e que quer ter lugar na sua vida, que quer ser convidado por você para entrar no seu coração, entrar no seu lar, entrar na sua família, entrar no seu casamento, para fazer a diferença que somente Ele pode e sabe fazer. É interessante perceber a situação que aquela família enfrentou. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Eu não sei o que acabou. Talvez tenha acabado o diálogo dentro da sua casa. Talvez tenha acabado a paz, a harmonia nos relacionamentos entre os irmãos, entre pais e filhos, entre marido e esposa. É possível que tenha acabado até mesmo, você acha pelo menos que acabou o amor. E não há mais motivo para manter um casamento se tudo está acabado.
No momento em que acabou o vinho, Jesus transformou água em vinho. A água sempre foi um símbolo da rotina nossa do dia a dia. O vinho é um símbolo da festa. Jesus tem poder em transformar uma rotina dolorosa, desgastada, difícil, dores, durezas da vida, no doce prazer de estar junto. Ele tem poder de transformar as nossas aparentes derrotas em celebrações de vitória na sua presença. Eu não sei o que acabou. Hoje nós convivemos com tantas pessoas que acham que acabou até mesmo a razão para viver e pensam em dar fim às suas próprias vidas, porque não há mais motivo para viver, não há mais razão para viver, acabou a alegria para viver, acabou a motivação para viver. Jesus transforma. Nós cantamos e nós lemos, Jesus transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em festa. Seja o que for que tenha acabado no seu coração, na sua vida, na sua família, o Senhor Jesus tem poder para transformar. Creia nisso, em nome de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. É interessante perceber que a manifestação do poder transformador de Jesus, ela não acontece em qualquer momento, ela acontece na hora certa, no momento exato que Ele determinou para isso. Maria foi conversar com Jesus e disse: o vinho acabou. E Jesus disse: o que eu tenho a ver com isso? E ela disse aos serventes: façam tudo o que ele disser. Algumas interpretações, algumas traduções bíblicas até mesmo acham que Jesus tenha sido um pouco grosseiro com Maria, mas com certeza não foi. No contexto daquele tempo, ele falou exatamente como poderia falar. E então Jesus disse: não é chegada a minha hora, não é chegado o meu momento de agir. Mas no momento certo ele agiu, na hora certa ele agiu. A preocupação de Maria era em resolver o problema, a preocupação de Jesus era com a hora certa, com o momento exato. Jesus tem o momento certo, o momento exato de agir, de realizar a sua obra, e que nem sempre será o nosso. O problema está justamente em como guardar o nosso coração enquanto a obra de Jesus não acontece. O problema está em estar numa sala de espera. Você gosta de ficar em sala de espera? Eu não suporto. Não suporto. Quando vou marcar um médico, né, nossos irmãos médicos aqui, né, eu os amo muito, né, mas eu gosto de marcar sempre no primeiro horário, porque médico chega atrasado, médico atende atrasado. Esses dias o Marcos Felipe marcou uma consulta 9h30 da manhã, foi atendido 11h30, essa semana agora, quinta-feira passada. Então eu gosto de marcar no primeiro horário. Mas às vezes o médico faz um encaixe antes do horário, aí atrasa tudo, né, aquele negócio todo. Então eu não gosto de ficar em sala de espera. Eu acho que ninguém gosta. Acho que ninguém gosta. A questão toda é o que a gente faz enquanto esperamos. Como a gente gasta o tempo na sala de espera. O salmista no Salmo 40, o que ele disse? Esperei com o que, irmãos? Com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência a hora de Deus agir, a hora em que Ele vai fazer a sua obra, é realmente um desafio tremendo para mim, para você, para cada um de nós. Nós vivemos um tempo muito agitado. Nós vivemos em dias em que as coisas se resolvem com um apertar de um botão.
e nós temos acesso a uma infinidade de opções, de coisas que nós poderíamos fazer e resolver, e todas essas coisas que realmente nos fazem ganhar tempo, poderiam gerar em nós mais tranquilidade para viver a vida, mas na verdade tem nos deixado muito mais agitados, porque uma vez que a gente ganha tempo, a gente deixa de gastar tempo com alguma situação, a gente já acha que pode fazer inúmeras outras coisas, e vamos vivendo cada vez mais agitados, ansiosos com o passar do tempo. Jesus tem a sua hora certa de agir, e normalmente a hora certa de agir de Deus é quando os nossos recursos terminam, quando os nossos recursos acabam, quando o vinho acaba, quando os nossos recursos terminam, Deus começa a agir, especialmente porque Ele não quer que a obra dele seja confundida com a nossa, e nós possamos dizer com toda a força do nosso coração: foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem realizou esta obra. Foi Deus quem cuidou desse detalhe. Foi Deus quem cuidou dessa circunstância. Foi Deus quem cuidou disso, de todos esses detalhes. Que coisa extraordinária a gente poder ver a mão de Deus, o cuidado de Deus em todos os detalhes. E Deus faz realmente essas obras, e Deus realiza isso no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Ele faz, ele realiza, e nos surpreende com a sua graça, nos surpreende com o seu cuidado, nos surpreende com a sua misericórdia. Permitam-me compartilhar com vocês uma experiência recente que vivemos, e que é uma coisa tão simples, tão pequena, mas que demonstra o cuidado de Deus para conosco. Quando meu pai faleceu, era uma quinta-feira à tarde, eu estava aqui no gabinete conversando com o pastor Davi e recebi uma ligação da minha irmã dizendo que meu pai havia falecido. Eu já tinha passagem para ir ao Rio no dia seguinte, na sexta-feira de manhã. Eu já havia comprado um dia antes. E então eu ia aproveitar esse voo, mas agora eu tinha 3 pessoas para ir comigo. Minha esposa e meus 2 filhos queriam estar juntos com a nossa família lá no Rio. E pela graça de Deus, nós conseguimos colocar os 3 no mesmo voo que eu. E aí eu já tinha comprado o meu assento, marcado o meu assento, melhor dizendo. Não tinha comprado, tinha marcado. E como faltavam apenas poucas horas para o voo, na madrugada do dia seguinte, eram 4 horas da manhã que a gente estava embarcando, e não havia mais assento em conjunto, e eu falei: acho que eu vou comprar esses assentos especiais, porque acho que a nossa família precisa ir junto. Pelo menos os 3 vão juntos, e eu vou um pouquinho mais atrás. E então comprei os assentos para eles. Aí fomos embarcar. Na hora que a gente estava embarcando, lá no balcão da companhia, um dos meus filhos virou para o atendente e disse assim: será que o senhor poderia colocar o meu pai junto com a gente num desses assentos especiais? Ele disse: eu não tenho autonomia para fazer isso. Ao lado dele, uma senhora, uma jovem senhora, chegou e disse assim: mas eu tenho autonomia, pastor Marcos. Eu nunca tinha visto ela. Eu tenho autonomia. Pode deixar, o senhor vai num assento especial junto com a sua família. Eu sei porque o senhor está embarcando. Eu faço parte da congregação da Capunga em Olinda, e a nossa congregação está orando pela sua família. Eu nunca tinha visto aquela irmã, mas Deus cuidando da gente nos detalhes, e a gente glorificando o Senhor. Então, Deus, quando age
A sua obra é inconfundível. Deixe Deus agir. Ele vai agir na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. Ele vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Enquanto você espera, espere com paciência, espere com fé. Não desista de crer, não desista de confiar neste Deus provedor, neste Deus que supre as nossas necessidades, neste Deus que cuida de nós nos detalhes e nos surpreende nos detalhes. O poder de Jesus se manifesta na hora certa, na hora exata que devemos experimentar. O fim do ser humano é o início de Deus. O nosso fim, quando chegamos ao fim dos nossos recursos, quando o vinho acaba, nós damos a Deus uma oportunidade para Ele agir, para Ele intervir e para Ele fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Em toda a vida surgem momentos difíceis, situações adversas, períodos obscuros em que não vemos um caminho. Às vezes surgem situações da vida que não compreendemos como chegam e o que significam, mas feliz é a pessoa que, chegando a essa situação, consegue continuar confiando em Jesus, mantendo a sua fé firme em Jesus, sentindo-se segura porque sabe que Ele está presente e ainda tem o controle da situação. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. O poder de Jesus chega na hora certa, é manifesto na hora certa, na hora exata. Enquanto você aguarda, talvez muitos aqui de nós estejamos numa sala de espera, renovemos nossa fé, renovemos a certeza de que o Senhor está conosco, no controle de todas as coisas. O poder de Jesus também se manifesta para mudar as circunstâncias e mudar as pessoas. Diz o texto no verso 6, você está comigo? Em João capítulo 2, verso 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. 100 litros. 6 potes, meus irmãos, ou talhas, que eram utilizadas para a purificação dos judeus, cada uma cerca de 100 litros, tá? Aquela água normalmente era colocada nessas talhas para 2 coisas: para lavar os pés daqueles que chegavam para a festa e também para lavar as mãos de forma ritual, cumprindo todo ato ritual que os judeus esperavam e desenvolviam para a purificação antes de comer qualquer alimento. Jesus mandou encher essas talhas até em cima. João menciona isso para ficar claro que só havia água naquelas talhas e que depois de ter colocado água não foi colocado nenhuma outra mistura, nenhuma outra substância, somente água. E o mestre-sala, a pessoa encarregada de orientar o assento dos convidados à festa, no desenrolar da festa, quando provou aquela água transformada em vinho, ele chamou o noivo e disse: você quebrou um paradigma? Você quebrou uma regra que é usual, que é comum. Todos servem primeiro o bom vinho, e depois que já beberam bastante, já estão alegres do vinho, já não conseguem mais discernir muito bem os bons vinhos, então servem vinhos de qualidade inferior. Mas você reservou o melhor para o final da festa. Você reservou o melhor vinho para este momento da festa. Vale a pena lembrar que aquela água transformada em vinho foi melhor do que todo o vinho que já havia sido servido na festa até então. Porque o que Jesus faz é sempre o melhor.
O que Jesus faz é sempre o melhor. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua família, Ele tem o melhor para o seu casamento. Em nome de Jesus, creia nisso. Jesus transformou a água em vinho. Ele transforma as circunstâncias que vivemos, Ele transforma as nossas vidas e utiliza as nossas fraquezas, utiliza esses momentos dolorosos que vivemos como uma oportunidade para a manifestação da sua glória. Se o vinho não tivesse acabado, seus discípulos e todos os convidados daquela festa não teriam visto a glória de Deus. A transformação da água em vinho, a partir da transformação da água em vinho, aquela desanimada festa recebeu uma nova vida, uma nova alegria. Esse é o resultado da transformação que Jesus opera no ser humano. Jesus manifestou o seu poder para evitar a humilhação de uma humilde família naquela aldeia. Jesus foi sensível ao problema daquela família, como está sensível às suas dores, às suas angústias, à sua humilhação, aos seus problemas. Ele está sensível. Assim como Ele manifestou a sua glória, assim como Ele deu início aos seus sinais, ali em Caná da Galileia, Ele quer fazer esta obra na sua vida e na sua família também. Essa manifestação da glória de Deus teve lugar no interior de uma casa, no interior do lar de uma família. Jesus quer manifestar a sua glória no seu casamento, no seu lar, no contexto da sua família. Ele quer manifestar a sua glória nas situações que estão fora do seu controle, fora do seu controle. A resposta realmente valiosa que deram não foi o desfrutar do dom, ou seja, da dádiva que Jesus deu ao noivo e aos seus convidados, o vinho, mas sim desfrutar da fé no doador, naquele que doou o vinho para a festa, naquele que transformou água em vinho. Seus discípulos, diz o texto no verso 11, creram nele. E a nossa expectativa é que nesta noite você creia em Jesus, que você confie em Jesus com todo o seu coração, confie neste Cristo que tem poder transformador, de fazer aquilo que você não pode fazer, da forma como somente Ele pode fazer. Lá no final do Evangelho de João, João vai quase terminar o seu Evangelho, ele termina o capítulo 20, e há alguns autores que realmente dizem que o Evangelho de João teria terminado no capítulo 20, mas depois de ter concluído o Evangelho, ele então resolve fazer mais um capítulo, que é o 21, só para falar de Pedro e da restauração de Pedro. Mas ele termina então o capítulo 20 dizendo, nos versos 30 e 31, Jesus na verdade operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, incluindo a transformação da água em vinho, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Muitos outros sinais Jesus operou. Estes foram registrados para que possamos crer e crendo tenhamos vida em seu nome. Em cada talha, como disse, havia aproximadamente 100 litros de água. 6 talhas. Quantos litros de vinho surgiram? Quantos litros de vinho, irmãos? 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. Uma pequena fortuna. Uma pequena fortuna. Multiplique aí por um vinho barato que você vai encontrar aí na faixa de R$50, de R$100. Multiplique. Ou se você imaginar que Jesus transformou no melhor vinho que já havia servido em toda a festa, né? Você pode pensar em vinhos aí na casa de R$2.000, de R$3.000, até R$5.000, e vai por aí afora, em vinhos muito mais caros do que isso.
Com certeza. Com certeza. Jesus transforma e Jesus faz um melhor. Com certeza aqueles convidados não conseguiram esgotar toda a quantidade de vinho produzido por Jesus. 600 litros de vinho, com certeza era muita coisa. O que Jesus faz é abundante. O que Jesus faz é impossível esgotar. Impossível esgotar. Ele derrama sobre nós graça abundante. Em Jesus, o limitado se converte em ilimitado e o suficiente se converte em mais do que o suficiente para todas as nossas necessidades. Este é o Cristo que transforma água em vinho, que faz toda a diferença na hora em que surgem os problemas e as dores da vida. É o Cristo que manifesta o seu poder na hora certa, no momento exato. É o Cristo que muda as circunstâncias, muda as pessoas, muda um ambiente de tristeza, uma festa desanimada, acabou o vinho, num momento de alegria e de celebração. Essa obra Jesus quer fazer na sua vida, no seu coração, dando um novo sentido, uma nova razão para viver, dando certamente a você esperança, porque o poder transformador de Jesus continua à sua disposição. Vamos orar ao Senhor? Você pode fechar seus olhos para falarmos com o Senhor. Não sei o que acabou na sua casa. Talvez a sua despensa esteja vazia. Ok. Mas talvez outras coisas essenciais e fundamentais, a manutenção da sua casa tenham acabado. A alegria de estar junto em família, o amor, que na sua opinião talvez tenha murchado, tenha acabado. O Cristo que transforma a água em vinho, que tem poder transformador, está aqui. E tem toda a condição de transformar a sua realidade de vida, a realidade da sua família, a realidade da sua casa. Você quer permitir a Ele que Ele faça isso, que Ele realize esta obra na sua vida, que Ele realize esta obra na sua casa? Creia nele. Os discípulos creram nele, viram a sua glória, viram a manifestação do seu poder e creram nele. Hoje esta igreja está encorajando você a crer nele, a confiar nele. Ele há de agir na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Ele fará aquilo que somente Ele pode fazer para a glória dele. Confie nele, a despeito das circunstâncias que envolvem a sua vida hoje, a despeito de qualquer circunstância. Creia nele, confie nele com todo o seu coração.